Muito boa tarde. Estamos neste momento com mais um webinar de 60 minutos dentro do projeto Assiste Valoriza, coordenado pelo professor Luís Correia, que me acompanha aqui com mais dois ilustres conhecedores do tema de hoje, contribuições das telecomunicações para a transformação digital. Portanto, professor, a antena é sua, que seja 60 minutos de momentos interessantes e de troca de conhecimentos para com os associados à Assiste que se inscreveram e para os quais nós agradecemos o facto de terem acreditado em mais este momento organizativo da nossa parte. Boa tarde e bom trabalho. Obrigado, Luís. Boa tarde a todos. Luís Correia, do Técnico. Tenho todo o prazer em continuar a colaborar com a Assist nestes painéis, destes seminários, como queiramos chamar. Hoje o tema, como o Luís já disse, é a ponte quase entre a transformação digital e as telecomunicações. E tenho aqui dois convidados que quero agradecer terem aceito, de facto, o convite e ter disponibilidade para esta troca de impressões e esta conversa. O Ivo Rodrigues, da Nokia, e o António Grilo, que é um colega meu do técnico. Nós não vamos fazer apresentações, como aliás tem sido habitual, eu vou apenas enquadrar o tema e depois vamos começar a discussão. Portanto, eu vou aqui partilhar o ecrã e agora acho que já estão a ver o meu ecrã. E, portanto, o tema de hoje é de facto, como, ups, já saltou a página, peço desculpa, contribuições das certificações para a transformação digital, e portanto aqui nós vamos olhar isto nos dois sentidos, que é a mesma coisa que dizer, como já vão ver as perguntas, o que é que se faz nas certificações, o que é que as pessoas podem fazer para atingir este objetivo. Portanto, como eu disse, o Luís Correia, sou professor do técnico, o meu colega também António Grilo, nós somos mais ou menos da mesma área, digamos assim, e portanto somos seguramente das telecomunicações, e o Ivo Rodrigues, da Nokia, que é, portanto, é gestor do produto para cibersegurança e, portanto, é claramente um homem da segurança. E quero agradecer também mais uma vez, em especial ao Ivo, ter disponibilizado, porque a segurança é uma componente fundamental disto tudo, não é? Como nós vemos quase diariamente nas notícias, segurança no sentido mais vasto do termo, e seguramente vamos discutir aqui estas questões da segurança, transformação digital e tudo o resto. Portanto, aqui eu acho que apresentar as preocupações e a transformação digital não é necessário, apenas novamente para enquadrar, portanto, a transformação, o aumento da transformação digital, por um lado, modifica a estrutura das redes de telecomunicações, fornece uma maior conectividade, e nós temos casos, para quem está mais dentro disto, no sentido da crescente digitalização, o impacto do software e, portanto, novas estruturas para as redes, desde o Open RAN e mais uma série de coisas. Mas não é só isso que está aqui em causa. As telecomunicações também elas facilitam e promovem a transformação digital, portanto, noutros setores, em todos os setores económicos, arrisco-me eu a dizer, desde facilitando, possibilitando novos serviços, e a inteligência artificial não existiria sem as telecomunicações. Nós andamos todos entusiasmados com a inteligência artificial as bases de dados e os bancos de dados, mas se não houvessem telecomunicações, e os meus convidados já vão dizer que sim ou que não, mas eu acho que sem telecomunicações não existia inteligência artificial. Ninguém está a imaginar carregar drives com dados para ir de um computador para o outro, não é? Isso era impensável, como é mais do que óbvio. E, portanto, além, novamente, da inteligência artificial, tudo justiça aquilo que nós chamamos a cloud, portanto, basicamente a hospedagem de informação, o IoT, o software as a service, os digital twins, enfim, aqui uma série de coisas que nós conhecemos. E, portanto, tudo isto facilita novos serviços a consumidores e empresas. Não é? Portanto, temos aqui uma linguagem mais de negócio, o B2C e o B2B. Portanto, entre empresas, podem ser empresas do tipo de fornecedores de infraestruturas, como é o caso da Nokia, ou os operadores de telecomunicações, e os consumidores, que somos nós, ou as empresas. Portanto, aqui a ideia é nós começarmos como é que as telecomunicações contribuem para a transição digital internamente, ou seja, o que é que as telecomunicações, as redes de telecomunicações estão a fazer para implementar a transformação digital, neste sentido alargado, e depois também como é que as telecomunicações têm impacto noutros setores para facilitar precisamente a transformação digital noutros setores. E depois vamos começar aqui a discutir um pouco de redes e dos setores económicos e tudo o resto, e portanto, enfim, aqui à volta disto. E sem mais apresentação, eu se calhar dava a palavra ao Hugo,
para começar aqui a lançar umas ideias sobre isto e depois começamos. Oh, não, o Ivo, perdão. Ao vivo. As minhas desculpas, Ivo. Dava Não aqui a faz mal. palavra ao Ivo, para, enfim, começarmos a falar sobre isto. Portanto, transmissão digital, telecomunicações, segurança também. Isto é quase uma tríade, no sentido, sem ser no sentido muito objetivo da palavra, não é, Ivo? Sim, ou seja, em relação às telecomunicações obviamente no meu caso, trabalhando na Nokia, tipicamente os nossos clientes ou as pessoas com quem eu interajo no dia a dia são as operadoras e no fundo é quem traz essa infraestrutura toda de suporte, né, como se for o backbone desta economia digital, não é? Elas tendem-se a transformar elas próprias primeiro, antes de conseguir transformar os outros. Portanto, nós temos os grandes ciclos nós chamamos de os grandes ciclos de CS, os grandes ciclos de investimento quando foi aqueles 3G, o 4G, o 5G, portanto, todos esses ciclos de investimento que até ao 5G normalmente eram períodos de 10 anos, são períodos de investimento massivo por parte da infraestrutura, não é? Estamos a falar normalmente de investimentos na casa dos centenas de milhões, quando chegamos principalmente à parte do rádio. Mas como o professor tinha referido há pouco, a verdade é que as operadoras estão-se a tornar cada vez mais empresas de software que também gerem redes. Não é? Eu lembro-me quando comecei na área de produto, eu entregava os produtos quais que eu era responsável. Eu entregava um produto há 15 anos e com o meu produto ia um rack com 4 ou 6 blades ou o que fosse, e eles tinham que arranjar lá um espacinho para pôr aquilo e tínhamos que planear o sítio onde eles iam, tínhamos que planear o arrefecimento, tínhamos que planear a parte energética, não é? Hoje em dia, o produto o qual é responsável, eu entrego um fecheiro, não é? Que é o produto que depois a equipa de serviço instala. Portanto, assim, estas preocupações têm estado a ocorrer, não, mesmo da parte da infraestrutura em si, se nós pensarmos no o 5G, o que teve um grande salto do ponto de vista de throughput e do ponto de vista de largura de banda que conseguimos oferecer e os conceitos, alguns conceitos que são um bocadinho diferenciados da tecnologia anterior, como é a história do slice, porque embora o mercado não tenha pegado muito nisso, ahm, mas há outros pontos que. Ainda, é exatamente ainda. Mas há outros pontos, ahm, mesmo do ponto de vista da infraestrutura em si, nós temos estado a investir muito, e aqui, obviamente, em nome da Nokia, porque não, nós somos fornecedores, juntamente com os nossos outros. Colegas da indústria, temos pontos que efetivamente têm sido muito trabalhados. Um deles é a automação, não é? A complexidade das redes é enorme, não é? Temos de ter sistemas hoje em dia, de self-healing, closed loop assurance, a maneira como nós olhamos para os problemas da rede e a maneira como os resolvemos. Se nós tivermos um humano à frente de todos os tickets que aparecem, ou cada falha que a rede lança para eles, há uma limitação física do número de problemas que um humano consegue resolver. Então, o professor mencionou também ali um tópico engraçado, que é o tópico dos digital twins, não é? Portanto, nós conseguirmos fazer quase um espelho da rede do ponto de vista de software e conseguirmos planear o que é que vai acontecer sem afetar diretamente a rede, não é? Isso é uma coisa que, por exemplo, é muito comum na parte de NPO, Network Planning Optimization, não é? A parte de como é que nós vamos planear, por exemplo, na parte de rádio, o posicionamento das células, a cobertura, a potência, os tilts, não é? Portanto, toda essa parte que é extremamente complexa, se nós conseguirmos fazer isso do ponto de vista de planeamento ou com Digital Twin, conseguimos fazer isso de maneira muito mais eficiente, e também a parte da operadora, não é? E se pensarmos agora trazendo aqui um bocadinho também o aspecto da segurança, não é? Estas transformações também na verdade já começou com o 4G, foi uma transformação toda em infraestrutura IP, não é? Os cores dos operadores hoje em dia são basicamente peças de software a correr em servidores perfeitamente comuns que a gente conseguia ter qualquer outro um servidor de web a correr lá. Portanto,
toda esta infraestrutura tornar-se IP, todas estes mestres de serviços a falar uns com os outros, também abrem um bocado a superfície de ataque, como nós costumamos dizer na área de segurança, né? Portanto, também são áreas que temos que proteger. Só o Typhoon, que foi o ataque que houve em 2024 nos Estados Unidos, foi um exemplo precisamente disso, né? Portanto, é um balanço que temos que equilibrar, mesmo do ponto de vista da automação e segurança, onde é que a automação é efetivamente verdadeira e é os sistemas de automação que estão a operar corretamente aquilo, ou se nós pensarmos no ponto de vista de segurança, é ali alguém a tentar planear algum ataque ou mover-se lateralmente para encontrar um ataque. Portanto, são sempre balanços que temos que ter em conta e que temos que conseguir coordenar. E, António, estas coisas do nosso lado da universidade, a gente desenvolve sistemas para funcionarem daqui a não sei quantos anos, mas de qualquer maneira isto é uma coisa que a gente também já faz há muitos anos, no sentido de introduzir uma maior digitalização e software nas redes, Sim. métodos de decisão automática, estas coisas todas, não é? Portanto, digamos que ali ao longo das gerações tem-se notado, obviamente, a evolução das interfaces de rádio e o suporte de maiores ritmos, mas agora dá-se uma transformação diferente que afeta também o core da rede, para além da própria interface de rádio, que é toda esta softwareização, não é, das funções de rede, ou se quiserem, virtualização das funções de rede, que acabou por ser já aqui mencionada e que dá uma muito maior flexibilidade aos operadores em muitos aspectos, não é? Por um lado, esse decoupling entre o hardware e o software e permitir que os operadores estejam mais independentes de soluções monolíticas dos fabricantes, não é? Podendo combinar funções vindas de diversos fabricantes, porque trata-se de módulos de software, trata-se de interfaces standard que permitem depois às funções, embora sejam de diferentes fabricantes, comunicar entre si. Mas traz aqui outra coisa, um potencial muito importante, que é o facto de ser software e correr em hardware genérico, também traz a possibilidade da migração desses módulos para diferentes pontos da rede. E isso torna-se muito interessante, até falou-se aqui de ritmos, mas os atrasos, não é? Onde suportar as aplicações na rede do operador, porque o operador, como já foi aqui referido pelo Ivo, agora não é só um operador de comunicações, também é um operador de processamento de dados para o cliente, e é o conjunto do serviço, processamento de dados, mais a comunicação, é que faz toda a qualidade de serviço oferecido ao cliente. Portanto, onde é que vamos correr os módulos que dão suporte àquilo que o cliente quer fazer? Mais perto da interface rádio, mais longe da interface rádio? Será que isto é só uma questão de suportar o processamento de dados na cloud e fazer tipo a ponte de comunicações? Não, é mais do que isso, porque há novas aplicações que agora se tornam alvo dos operadores, que se calhar antigamente isso não era possível, mas agora já se sonha com isso, aplicações que requerem atrasos muito reduzidos, não é? Estou a falar, por exemplo, aplicações de controle industrial. Estou a falar de veículos autónomos. Portanto, são coisas que ainda não estão implementadas, mas que esta alteração de toda a arquitetura da rede que o 5G veio trazer e que é para continuar nas gerações que seguem ao longo da evolução, não é? Que se espera que agora seja uma evolução gradual, nunca se sabe, pá, às vezes há revoluções que não se estão à espera, não é? Mas em 5G já se tem esta possibilidade de suportar a migração dos módulos de software para onde eles têm que correr para oferecer a qualidade de serviço que o cliente necessita. Ahm, Vem aqui também a parte da introdução da inteligência artificial, e o Luís há bocadinho falava que, falando em inteligência artificial, não podemos deixar de falar de telecomunicações, até porque nós, para usar a inteligência artificial não está a correr no nosso PC em casa, não é? Porque necessita de recursos computacionais muito elevados. Nós temos que aceder remotamente aonde a inteligência artificial reside. Mas não é só isso.
porque agora há toda, com esta softwareização, virtualização das funções de rede, há toda uma possibilidade de otimização da rede que pode ser feita por inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial vai estar embebida na própria rede de telecomunicações. E é disso que se trata quando falamos, dentre outras coisas, mas quando falamos de 6G, já estamos a falar de inteligência artificial embebida na rede de telecomunicações. Portanto, a rede de telecomunicações a suportar o acesso à inteligência artificial, mas a inteligência artificial a possibilitar o funcionamento otimizado da rede de telecomunicações. Ahm, Isto também traz muitos desafios para os operadores, não é? Enquanto que talvez no passado, mesmo a nível da formação das pessoas que trabalham nos operadores de telecomunicações nós podíamos falar de especialidades, não é? Havia o pessoal das telecomunicações, havia o pessoal do software, não é? Cada vez mais a própria interface rádio também vai estar dependente da inteligência artificial. Portanto, o perfil que se calhar nós pretendemos do engenheiro, do operador de telecomunicações é uma pessoa que saiba telecomunicações, mas também software e ciência de dados. Não é? O que traz aqui outro desafio, que é o desafio da formação, que é aquela onde eu e o Luís estamos aqui diretamente envolvidos, não é? E penso que há algumas iniciativas já, inclusive eu e o Luís estamos envolvidos, mas em pequena escala, em que já estão a relacionar estes tópicos na formação dos alunos, mas, a meu ver, há toda aqui uma transformação da formação que nós temos que fazer, não é? Para criar os engenheiros de telecomunicações que os operadores vão necessitar. Operadores e fabricantes, obviamente, que têm que fornecer Já as agora, soluções. aquilo que o António está a dizer é um mestrado em que nós estamos envolvidos, que é um mestrado internacional até, portanto foi feito técnico em parceria com mais 4 escolas a nível europeu, e que se chama CODAS, em inglês, que é Communications Engineering and Data Science. E, portanto, a ideia é que é precisamente dar a formação não só nas telecomunicações ou não só nos dados, mas de facto trazer as duas coisas juntas para que eles, quando vão mexer nos dados, percebam o que é que significam aqueles dados. Não é? E, portanto, é isso um pouco também, que é um dos desafios, aliás, que imagino que a Nokia tem hoje em dia, em termos de recursos humanos. Quer dizer, isto aqui não é uma conversa sobre recursos humanos, mas deste ponto de vista da transformação digital e das redes, isto tem estas implicações, não é? Portanto, os conhecimentos, o saber que é necessário hoje em dia, mesmo dentro da Nokia, para desenvolver, fugiu já há muito tempo das telecomunicações puras e duras, não é? Para já não falar das questões de segurança, obviamente, que essas sempre existiram, de uma maneira ou de outra, mas o software e todas estas questões. A inteligência artificial, novamente, é um destes aspectos, existem muitos outros. A cloud, não é? Veio recentemente na notícia que houve a Nokia com junção com outras entidades, outras empresas, aliás. E, portanto, isto são novos desafios que a própria Nokia, e a Nokia, entre outras empresas também, são desafios globais, que tem hoje em dia também, que é para trazer esta transformação digital para estas aplicações, até para ajudar os operadores na guerra que existe sempre, que é os dados aumentam e os proveitos não aumentam na mesma proporção. Não é? Não, sim, tocando aí no ponto, aí no ponto em particular da escassez de talento, é um facto, ou seja, se nós pensarmos em telecomunicações, se nós pensarmos em AI, se nós pensarmos em ciber, não é? Ahm, Tipicamente essa pool de recursos vem normalmente dos mesmos sítios, não é? Não, nós temos o técnico como exemplo, não é? Temos os cursos de engenharia de software, engenharia de informática, a eletrónica, engenharia de dados, portanto, a verdade é que, mesmo do ponto de vista de telco,
é cada vez mais software, é verdade, mas as interfaces de rede, ou as interfaces de layer 1 têm que lá estar, não é? E nós temos que ter pessoas com competências em telecomunicações para compreender o que é que está a acontecer, mesmo do ponto de vista de segurança, não é? Eu se tenho uma interface, se tenho um telefone a usar uma interface de rádio para atacar o core de uma operadora, eu tenho que compreender o que é que está a conseguir, o que é que está a acontecer por trás, não é? Eu estou a atacar uma AMF, estou a alterar os cabeçalhos para forçar a AMF a aterrar. Mesmo eu vindo da indústria de software, isto acaba por ser uma aprendizagem constante. Portanto, sim, eu acho que as escolas são fundamentais para capturar talento e trazer esse talento, mas os alunos, quando saem da escola, vão ter que, vão ter que estar formatados para uma aprendizagem constante ao longo da carreira. O que eu faço hoje não foi ensinado na escola porque na altura não era um paradigma, não é? Mesmo o AI, todos nós que já estamos aqui, já andamos há uns anos nisto, não é? Já viramos frangos há uns anos, como costuma dizer na gíria. Nenhum de nós passou por isto do ponto de vista académico, não? Portanto, eu acho que é cada vez mais essencial na academia acompanhar o tão mais perto quanto possível a indústria, porque os gaps estão cada vez mais pequenos. Eu conversava com uma amiga minha que também está na academia, ela supervisiona alguns mestrados e doutorados, não é? E ela dizia-me que às vezes sente a frustração mesmo dos doutorados por começar a fazer um doutoramento há 2 anos atrás numa área de AI, onde hoje em dia já virou, não é? Portanto, já aquilo que eles começaram a estudar, e normalmente os períodos são de 4 anos, não é? O que eles começaram a investigar hoje em dia já não faz sentido sequer, não é? Portanto, acho que precisamos cada vez mais de uma colaboração mais estreita e, obviamente salienta aqui o trabalho do técnico em fazer precisamente isso, mas sim, a escassez de talento, particularmente em telco, é grande. António, a parte destas questões de talento é também os conhecimentos que têm variado bastante, não é? E nós vemos isso até quando começamos a falar de evolução do 5G para o 6G e também sempre aquela velha dúvida se deve haver ou não backward compatibility, ou seja, se deve haver compatibilidade para aquilo que existe ou não, mas aqui novamente também a questão da softwareização tem um impacto importante, não é? Porque isto, se nós podemos montar qualquer software em qualquer lado, pá, até aqui o pessoal da Nokia começa a ter concorrência, entre aspas, desleal, não é? Desleal, entre aspas, não estou a querer ofender ninguém. Mas desleal é aqui no sentido que a crescente transformação digital, portanto, a softwareização das redes, traz novos concorrentes para além dos tradicionais, não é? Que vão ter a capacidade de fazermos outras coisas, não é, António? A gente, de algum modo, nós somos culpados por isso, não andamos a desenvolver essas coisas. Sim, mas é a evolução natural do sistema e é legítimo pensar que vai haver mesmo uma enorme concorrência. Se quisermos levar a coisa para a concorrência, mesmo os operadores de telecomunicações estão a ter, neste momento, concorrência de outras áreas, não é? Que há tempo não se esperava, não é? Por exemplo, os satélites de órbita baixa, não é? São um outro desafio para os operadores, não é? Eles ainda têm que encontrar aqui um bocadinho o nicho onde eles se têm que colocar, onde este novo mercado, não é, do satélite não lhes consiga fazer concorrência, até porque eles têm a vantagem deles é estar cá em baixo, não é, e mais perto dos utilizadores e, portanto, vão haver serviços que são melhor suportados aqui de baixo, pelo menos com a qualidade de serviço que se requer. O outro desafio que estavas a mencionar, Luís, o da compatibilidade com a geração anterior, essa, claro que vai ter que haver, não é? Até porque foi feito um enorme investimento em infraestrutura, e o investimento que é necessário para transformar completamente a rede de telecomunicações é simplesmente enorme e acho que ninguém acredita que os operadores de telecomunicações vão fazer esse investimento de uma vez só para evoluir a rede. Portanto, isto vai ter que ser uma evolução paulatina, ehm, aproveitando os ganhos dos aspectos conseguidos durante essa evolução para depois fazer os novos investimentos, não é? Se calhar o facto de haver esta softwareização e essa flexibilidade, também a concorrência e baixando os preços da rede de software, não é?
talvez isso também vá ajudar a que os operadores consigam, pouco e pouco, não é, fazer essas alterações graduais na rede. Há aqui também a questão de seduzir o cliente, não é? O cliente, vá lá, doméstico, não é individual, talvez já esteja mais ou menos satisfeito com os serviços que tem hoje, não é? Estou a falar dos streamings, etc. Há aqui algum espaço ainda para evoluir, por exemplo, a realidade aumentada, a realidade virtual, não é? Mas neste momento os operadores procuram clientes industriais, não é? Com estas novas possibilidades de serviços avançados e críticos que eles podem oferecer à indústria e a outros setores, como transportes, por exemplo. Já falei aqui dos carros autónomos. Mas realmente é preciso seduzir o cliente e os clientes muitas vezes não são fáceis de seduzir, até porque há aqui ainda alguma iliteracia digital, não é? Que é preciso ultrapassar. A questão é conseguir, penso que é um grande desafio, muito difícil, conseguir demonstrar ao cliente que ele vai ter lucros consequentes desse investimento na digitalização suportada pelos operadores de telecomunicações. E isto exige não só ter a infraestrutura, a rede de telecomunicações para suportar os potenciais serviços que os clientes querem, exige também talvez um esforço proativo da parte do operador de ir ter com o cliente e demonstrar-lhe ali, fazer planos de digitalização, mostrar que o cliente pode ter grandes vantagens e lucros ao aderir a esta transformação. Eu acho que aquilo que o António está a dizer, e pegando naquilo que o Ivo disse no início sobre a história do ainda e do 5G e dessas coisas, isto tem a ver, também acho eu, mas o Ivo dirá da justiça dele, como costuma dizer, as telecomunicações são dos setores onde a transformação digital foi feita de modo mais rápido, porque é natural, porque a partir de nós já temos muito software e uma estrutura de redes que permite isso. E uma das barreiras, quase diria eu, para a transformação digital noutros setores, é que esses setores estão ainda pouco digitalizados, digamos assim, não é? Os transportes, por exemplo, aquilo basicamente transportes rodoviários ou ferroviários continua a ser não sei quantas rodas com uma infraestrutura em cima que tem que se mexer ou gás óleo ou energia elétrica e que tem umas cadeiras ou não, mas pá, digitalizar aquilo não é assim propriamente tão fácil como pôr uns computadores numa cave e tirar de lá umas eletrónicas, não é? Portanto, ou seja, esta questão também das telecomunicações e do 5G não se ter expandido, isto também tem a ver com as telecomunicações terem feito uma transformação digital muito mais rápida que outros setores, não é? Os transportes, a agricultura, tudo o que é que seja, não é? Sim, ou seja, eu penso que ao dia de hoje o problema não é necessariamente o acesso à tecnologia, é como é que a aplicamos no nosso dia, não é? Adotar as telecomunicações, eu considero as telecomunicações hoje completamente ubíquas, né? Eu tenho o meu telemóvel quando tenho na rua, tenho um link de fibra quando estou em casa. Se eu vou para a Terra, posso lá pôr um link de satélite. Portanto, acho que toda essa comunicação, eu às vezes na brincadeira com os meus amigos, digo que estou na indústria da canalização, que é passar tráfego de um lado para o outro, né? Mas a verdade é que a maturidade digital, se quisermos, ou do ponto de vista de acesso às telecomunicações, ainda está muito assimétrica. O professor estava a falar dos transportes. Não, sim, efetivamente, os transportes, nós pensamos, por exemplo, na ferrovia, quer dizer, que evolução é que tem que ser feita ali? Não tem de ser feito muita. Não há tantos setores assim onde tenha havido uma revolução tão grande como na parte das telecomunicações. Né? Isto basicamente não há economia digital sem telecomunicações. Né? Estávamos a falar há bocado, um bocado em off, ainda antes de abrirmos de abrirmos a sessão ao restante dos convidados. Portanto, sim, a banca é um setor onde efetivamente a transformação tem sido muito feita. Em algumas áreas do acesso aos transportes, essa evolução tem sido feita, mas é mais do ponto de vista de serviço, né? O Uber, né? Eu hoje em dia eu vou apanhar um voo, eu peço para ter um carro à minha porta às 5 da manhã, deixo, entro no carro, saio do outro lado, há transação monetária a não ser feita pela aplicação. Portanto, desse ponto de vista dos serviços, sim,
houve. Do ponto de vista de certas indústrias, não tem acontecido, não. Outro tema que me vem à cabeça, por exemplo, é a parte da agricultura, não é? Se calhar, se nós pensarmos e fizermos aqui um bocado de brainstorming, há um conjunto, não sendo de todo especialista na área, há um conjunto de digitalizações que se podiam fazer, da maneira como tratamos a Terra, como percebemos, ah, se a Terra tem uma umidade suficiente e regá-la como deve ser, né? Mesmo do ponto de vista de- de- de garantirmos que a utilização dos recursos é feita da maneira mais eficiente possível, não é? Ah, há outros setores que eu acho que não é só o ponto de vista de acesso à digitalização, se pensarmos, por exemplo, no AI, é também do ponto de vista de regulação, não é? Há setores que são extremamente regulados, e nas telecomunicações isso não é diferente, mesmo do ponto de vista de segurança. Portanto, esta constante regulação, às vezes dificulta porque nós temos que cumprir com a regulação, e isso às vezes corta-nos um bocado o acesso a certas coisas. Sei lá, se eu pensar em saúde, eu não posso simplesmente recolher a informação de todos os doentes e fazer um modelo de AI para ele ser mais eficaz, não é? Se calhar se pensar na saúde ou noutras áreas, não é? Ahm, há também os tópicos de data sovereignty, não é? Ou, eu lembro-me ainda não acho que foi o ano passado, estava a discutir com um cliente dos países nórdicos, e estávamos a fazer uma solução que era SaaS, ou seja, não era necessariamente para ele instalar na infraestrutura deles, eles geriam aquilo, mas a infraestrutura estava a correr numa cloud. E a discussão foi, como é que eu garanto que todos estes temas da cloud, estão dentro do eixo da periferia do meu país, não é? A cloud está a correr local no meu país, sim. Os sistemas de acesso a todos os serviços que a solução que a gente está a oferecer correm naquele país, sim ou não. E havia um serviço que era a parte da autenticação que não estava naquele país. E isso foi um problema. Portanto, às vezes não é só os setores transformarem-se em si próprios, às vezes é também algumas limitações. ah, Sei lá, hoje em dia quase geopolíticas também às vezes travam certo tipo de setores. Desculpa, E, desviei-me aqui um bocado do tema não, não, original, não, mas não, isso. não, mas é isso. Não, não, porque isto é tudo, faz tudo parte do mesmo bolo, não é? Isso não há dúvidas. Eu, se calhar, agora ia abrir a hipótese na audiência de colocar algumas questões, dúvidas, até reclamações, quem sabe. Alguém na audiência que queira colocar alguma questão? Não? De certeza, não é podem usar o chat, se faz favor. Nós estamos abertos a ouvir as vossas dúvidas. Não há ninguém que se queira atrever. Ok, então, Só se não há ninguém. custa a primeira só. Custa a primeira, pois, é isso. Mas então, e já agora, que desafios, começando então já a dirigir isto um pouco noutras direções, o que é que nós podemos esperar num futuro mais próximo, digamos assim, do lado das telecomunicações? Sempre estar a pensar agora nos Gs, porque isso já é uma coisa já muito com rótulo, mas de um ponto de vista de telecomunicações, não só os móveis, mas as comunicações móveis, mas também tudo o que está à volta de telecomunicações. António, o que é que tu achas que nós podemos esperar num futuro próximo e depois podemos também discutir num futuro mais distante, mas digamos assim, de evolução das telecomunicações? Ritmos de transição mais elevados, essa é óbvio, não é? Sim, Mas há muito mais coisas além disso, não é? depois Portanto, esta vá lá, softwareização, acho que é para continuar. Dotar a rede de cada vez mais flexibilidade, do network slicing que já tínhamos mencionado, que não pegou muito. Penso que aqui com a softwareização da rede há um grande potencial para o implementar. Claro que não é só dizer que as coisas são software, é preciso tomar decisões na rede. A rede tem que ser, cá está, cada vez mais auto-organizada. Há aqui uma complexidade adicional mesmo dos serviços oferecidos que requer
que cada vez mais tenhamos o Human on the Loop e não o Human in the Loop, não é? Configurações automáticas, otimização automática da rede. Portanto, como eu já tinha dito, a inteligência artificial cada vez mais embebida na rede e a tomar estas decisões. Também convém que dê informação sobre a forma como toma decisões, porque nós não queremos ter uma rede de telecomunicações auto-organizada 100% sem controle, não é? Confiante 100% daquilo que ela está a fazer, vai sempre ter que haver aquela componente humana, mas também vai ter essa consequência, penso eu, cada vez menos necessidade de recursos humanos em quantidade, não é? Também penso que é um dos objetivos desta transformação para os operadores. De resto, Luís, falaste aqui dos ritmos mais elevados, que é óbvio se houver cliente para eles, não é? Como já tivemos a ver aqui, há certos serviços que para o cliente, por exemplo, normal, o streaming, pá, já está satisfeito, por mais que aumentemos o ritmo, seria uma falácia, não é? Porque ele não vai ter melhor, aquilo que se chama qualidade de experiência da sua aplicação. Mas sim, pensando nisso, à medida que apareçam novas possibilidades de novos serviços, novos clientes ou clientes para os novos serviços, haverá essa evolução. Também há aqui outras novidades nas redes móveis, a integração da sensorização com as comunicações, no fundo usar o sinal rádio não só como sinal de comunicações, mas também para detectar objetos, pessoas, otimizar a própria interface rádio, não é? Ver onde é que está o equipamento cliente e apontar para lá um BIM, não é? Também esta questão para nós académicos, se calhar faz mais sentido de falar nisto, não é? Em português, o MIMO massivo, não é? Ter muitas Multi-MIMO. antenas, Massive MIMO é buzzword. Portanto, ter a possibilidade para de apontar os beams para ter menos interferência e, portanto, uma interface de rádio muito mais ótima portanto, até isto também requer inteligência artificial, não é? Sem Para dúvida, sem otimizar dúvida, sem dúvida, a sem rede dúvida. de rádio. Portanto, eu diria a inteligência artificial também é embebida em todas as zonas da rede, não é? Até mesmo OEDs. Ahm, e mais, talvez também, falou-se aqui do network slicing, portanto, isto é a possibilidade de ter serviços flexíveis para os clientes de acordo com as suas necessidades de comunicações, não é? Não, em vez de ter soluções pá, que é sempre igual, não é? Que podem ser um bocadinho tailored, mas que obedeçam um menu específico. Aqui com o network slicing há também a possibilidade de flexibilizar e deixar, vá lá, o cliente escolher melhor qual é o serviço de telecomunicações que quer. E num horizonte mais distante, talvez permitir, e já que a rede está toda softwareizada, permitir ao cliente interagir através de APIs específicas para configurar o serviço de rede que ele quer ter, não é? Portanto, já estou a falar em termos futuros, se calhar um académico, pá, é essa a função dele, se calhar estou Exatamente, a Sem falar aqui de dúvida. coisas que, exatamente. É se essa a calhar para ideia, as é essa a pessoas hoje ideia. em dia que trabalham nas redes dos operadores, pá, epá, aquele gajo não está a dizer nada de Não, jeito, não, pá, não, que a não, gente não, não sei. vislumbra, mas estou a pensar já num horizonte Sim, sim. longínquo, não é? Em que a rede vai constantemente evoluindo e que tudo corre bem e a literacia digital aumenta e Aumenta. aparecem clientes que realmente reconhecem as vantagens desta transformação e de utilizar os operadores como meio dessa transformação. E aqui também não podemos deixar de falar das redes privadas, não é? Suporte de soluções de rede nas próprias instalações, não é? Do cliente. Estou a falar em instalações industriais, por exemplo, para proporcionar a qualidade de serviço para serviços críticos que lá estão implementados. Ivo, nós já falámos disto há bocadinho, mas para deixar claro, entre aspas, toda esta crescente transformação digital, softwareização, digitalização de tudo, das redes, tudo o resto,
há uma palavra importantíssima aqui no meio disto tudo que é a segurança, não é? Ou seja, Uhum. as questões de segurança só têm tendência a aumentar, não a diminuir, e aqui o futuro é mesmo desconhecido. Isto é uma corrida entre quem tenta prevaricar, digamos assim, e quem tenta defender, não é? Mais ou menos. É, Simplificando a questão. é mais ou menos isso. É o que eu costumo dizer que quem defende tem que ter sorte todos os dias, quem ataca só tem que ter sorte uma vez, não é? Depois lá até dentro é mais fácil, não é? Mas sim, ou seja, eu concordo com o professor António, sem dúvida. O AI vai ser dos data centers para dentro da rede. Ok, vai deixar de ser um serviço e vai passar a ser parte integrante da infraestrutura. Um, o professor mencionou, e o mesmo do ponto de vista de todos estes tópicos, do ponto de vista da gestão, eu acho que um dos grandes desafios e onde a evolução do AI está a trazer também imensos benefícios é principalmente nesse ponto de vista de gestão, não é? Se eu pensar num operador e gerir toda aquela infraestrutura, eu tenho que gerir diversos vendors, não é? Eu tenho que trabalhar com a Ericsson, tenho que trabalhar com Cisco, tenho que trabalhar com a Huawei, tenho que trabalhar N, não é? Tem que trabalhar com as diversas clouds, tem que trabalhar com as diversas tecnologias. Portanto, se nós, com o CG, com o Edge Computing, que é precisamente o que o professor estava a referir, trazermos algumas desses serviços para mais perto das estações bases para o acesso do ponto de vista do consumidor cliente ser mais fácil, tudo isto tem que ser gerido, não é? E nós temos que conseguir trazer esta gestão para dentro da rede. Agora, ao automatizarmos esta gestão toda, não é? Portanto, o AI passa a ser quase o control plane, não é? De toda a infraestrutura, não é? E, eventualmente, o objetivo dos operadores é ter aquilo que a gente chama um dark NOC, não é? Um NOC é a expressão que nós usamos para o Network Operation Center, ou seja, para a equipa que está a olhar e a monitorizar a rede e os diversos aspectos da rede. Portanto, um, a verdade é que isto é tudo muito giro do ponto de vista da operação da rede, porque um CIS depois não dorme à noite, que é, se alguém entra dentro da rede, não é? Nós temos há um conceito que se usa na segurança que é o low and slow, não é? Eles entram devagarinho, sem fazer muito barulho do ponto de vista digital, não é? Hoje em dia há muita expressão do live off the land, não é? Viver do que a terra nos dá, que é usar aquelas aplicações que todos os sistemas operativos têm, portanto, não é entrar por ali passa a expressão, entrar para ali à força um bocado a levar tudo à frente, que obviamente que os sistemas de motorização percebem, era ir devagarinho e estabelecerem-se. E esse efetivamente é um problema real. Portanto, nós queremos trazer esta automação e é essencial porque a complexidade da gestão sem AI simplesmente não vai funcionar, não é? Temos que ter toda esta automatização, mas do ponto de vista de segurança, nós temos que garantir que temos de alguma maneira, o human in the loop. A segurança tende a ser um bocadinho mais conservativa nestes sistemas de automação, porque eu se tiver um destes sistemas de automação comprometidos, ele pode começar a testar, sei lá, eu vou desligar aqui esta célula. Pronto. O sistema de automação, aquela célula não tem muito tráfego, então eu vou desligá-la para não consumir energia, não é? Mas também pode ser, eu vou desligar esta célula para perceber se ninguém percebe que esta célula foi desligada, não é? E depois vou desligar a outra, não é? Às tantas vou fazendo um bocado de probing ou movendo-me lateralmente por aqui fora para perceber o que é que posso atacar e como é que posso atacar. Portanto, esta dicotomia é esta separação é muito fina, não é? Por um lado, a gente não consegue automatizar a rede sem AI, por outro lado, esta automatização do ponto de vista de segurança tira-nos o sono, não é? E depois temos outros temas, em particular agora os computadores quânticos, não é? Este post-quantum cryptography, se nós quisermos, toda a infraestrutura digital e toda a infraestrutura de telecomunicações assenta num princípio basilar que é as comunicações são seguras. Eu passo o tráfego do ponto A para o ponto B, eu vou ao meu banco e eu tenho que ter a garantia que essa comunicação é segura. Portanto, os princípios matemáticos ou os princípios criptográficos, se quisermos, que assenta nessa segurança, não é?
Não querendo ir aqui muito do ponto de vista muito técnico, mas os certificados digitais que garantem que o meu canal é seguro quando vou ao banco, os princípios matemáticos por trás dessa criptografia, RSA, Elliptic Curve, estão comprometidos com o advento da criptografia dos computadores quânticos, não é? Portanto, os próximos 2 a 4 anos são críticos para esta indústria de telecomunicações migrar para princípios matemáticos que são resistentes, ou princípios criptográficos que são resistentes aos computadores quânticos. Do passado, nós sabemos que isto demora anos, mas anos, largos anos. Portanto, o NIST decidiu que o RSA e o Elliptic Curve, que é aquilo que se usa em produção em todo lado, vai ser deprecated daqui a 4 anos. Agora, estando nesta indústria há 20 anos e de alguma maneira ligada à segurança, eu sei quanto tempo é que demorou algumas destas transições a acontecer, portanto, isto é outro problema crítico, porque, uma vez mais, não há economia digital sem segurança nas comunicações. Portanto, isto tudo são trabalhos que temos estado a fazer. Eu semanalmente trabalho com os colegas dos standards, com os colegas que publicam para o ITF, com a GSMA, que é quem regula algumas das áreas das telecomunicações. Portanto, isto é quase uma corrida contra o tempo que normalmente o consumidor final das telecomunicações não percebe, não é? Não olha para estas coisas no dia a dia. Portanto, sim, é uma corrida contra o tempo numa série de setores e muitas dores de cabeça que às vezes nós próprios ficamos aqui a coçar um bocado a cabeça, a dizer como é que a gente vai sair desta, né? E também já estamos quase a fechar, mas de qualquer maneira, tentando ter aqui também uma visão de futuro, António, isto também, esta transformação digital e tudo o que tem a ver com a softwareização, mas também está a possibilitar muitos novos serviços que nós há uns anos atrás não pensávamos. Há uma coisa que tu falaste nos veículos autónomos, outra coisa é também a utilização de drones para entregas, que a Amazon já tem coisas nessa área. E enfim, esta lista é infindável, não é? Ou seja, tudo isto permite a introdução de uma quantidade de novos serviços que, novamente, é não só é para as empresas, que muitas delas têm de desenvolver os novos serviços com base nas telecomunicações, mas depois também muitos deles são diretamente para o consumidor, não é? Eu ter um drone que me entrega as coisas em casa, Sim. é, ou ter um veículo autónomo, pá, são coisas que isto é para qualquer um de nós, não é? Mas Pronto, depois há muitas outras, não é? e agora mandaste-me aqui a armadilha dos drones, porque sabes que é um tema que me é caro, não é? Portanto, Não, mas é verdade, é caro, mas é mas verdade, neste não é? tópico, portanto, é também fazer notar que são serviços novos e que a rede atual ainda não está configurada para tratar deles, não é? Que requer outra transformação. Por exemplo, nós até agora temos estado a considerar uma cobertura da rede móvel a 2D, não é? Queremos é cobrir os clientes que estão no chão. A partir do momento em que há equipamentos utilizador que são voadores, temos que começar a falar de uma cobertura em 3D, não é? E agora qual é o balanço, não é? Vou dar mais cobertura em baixo, vou dar em cima, ou será que a rede consegue, através também dessa automatização toda, conseguir um melhor compromisso a cada momento, dependendo do cenário, adaptar-se, não é? Em tempo real àquilo que está a acontecer. Portanto, tudo isto é um grande desafio. Mas agora, Luís, se me permites, eu passar a bola um bocadinho ali para o Ivo outra vez, lançando-lhe aqui uma questão que está relacionada com o facto da inteligência artificial embebida na rede, traz aqui outras ameaças diferentes das tradicionais, não é? Porque, para já, vamos ter a necessidade de embeber inteligência e que é capaz de tomar decisões, mas que é treinada com base nos dados que lhe dão, não é? Portanto, a possibilidade aqui de ataques aos dados, ataques muito subtis aos dados que vão servir de input para a inteligência artificial a ser treinada e, portanto, vão condicionar as suas decisões, não é? E são ataques que não têm assim grande pegada, não é? Por outro lado,
novas formas de interação com a rede, através da interpretação do intento humano por LLMs, portanto, as Large Language Models que processam a linguagem e, portanto, facilitar a interface entre o operador e a rede, portanto, permitindo-lhe especificar aquilo que quer configurar na rede numa linguagem mais simples, que depois é interpretada pela inteligência artificial. Portanto, também a possibilidade de fazer aqui ataques aos próprios interfaces que servem para introduzir o intento do operador naquilo que vão ser as decisões da rede. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, o AI nas redes é um facto, não é? Falando aqui da Nokia em particular, é público que a Nokia e a Nvidia estão a trabalhar e estão a colaborar precisamente para trazer o AI para as redes e a ideia era nós conseguirmos correr workloads de AI nas próprias estação base, não é? Ou seja, a rede deixa de ser só transporte, não é? E passa a ser também uma plataforma de compute distribuído ou de inferência, se quisermos, não é? Agora, sim, esses modelos que nós temos para correr estas inferências, para interagir com os serviços que lá estão a correr em cima, têm que ser protegidos, não é? O que nós chamamos de model poisoning, não é? O envenenamento dos modelos, eu peço desculpa pelos estrangeirismos, ahm, são, 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 são coisas extremamente subtis e difíceis de concretizar. Mesmo se nós pensarmos de como é que nós aumentamos aqui a maneira como a rede se autogera, não é? Trazendo o AI, aquilo no fundo é um conjunto de agentes que se especializam em certas funções e depois colaboram uns com os outros, não é? Este agent-to-agent communication, não é? Mesmo dentro desta parte da rede, como é que nós garantimos que o agente A fala com o agente B e o agente A é quem diz quem é? Né? Portanto, temos de ter todos estes princípios de machine identity, não é? Identificar que eles são os agentes corretos, que as comunicações não estão a ser comprometidas. Eu não estou a fazer a treinar um modelo ou a influenciar um modelo de maneira maligna. Não é? Houve aqui eu estava-me agora a tentar recordar de onde é que vi isso, mas houve aqui uma experiência feita não há muitos meses, que foi quase uma experiência social, que agarraram uma vending machine, não é? E puseram numa empresa, e aquilo era gerido por um LLM. Claro que aquilo ao fim dos dias eles já estavam a dar, a vending machine dava tudo o que tinha sem pagar, sem fazer, sem cobrar qualquer tipo de dinheiro, e então havia lá uma pessoa que fez, achei delicioso, houve vários tipos de maneira como comprometeram, ou seja, o modelo era o mesmo, não é? Era um LLM, o treinamento do modelo não tinha sido comprometido, mas os inputs das pessoas fizeram com que ele perdesse os guardrails, que nós lhes chamamos, né? Uma delas eu achei deliciosa, que era, não, mas agora saiu aqui uma nova legislação, eles passavam tipo peças legislativas do nosso governo a dizer que isto agora é grátis. E está aqui o decreto-lei, esta é tudo aquilo que começou a mandar tudo cá para fora. De maneira genial. Obviamente que isto, do ponto de vista de segurança, é um pesadelo. Ok? Porque, como estávamos a falar, estes ciclos de investimento são ciclos longos, são ciclos muito caros, e nós cada vez mais abrimos a exposição, cada vez que nós abrimos um novo interface, estávamos a falar há bocado do Open RAN, esta desagregação da parte de rádio, todos estes novos interfaces são potenciais novos vetores de ataque. E o AI não é diferente, porque a gente pode tentar subverter o comportamento dos LLMs, mesmo os modelos não terem sido necessariamente comprometidos, só a maneira como nós interagimos com eles. Pois, isto é um futuro, pá, que como sempre ninguém sabe o que é que vai acontecer, por definição de futuro, não é? Mas que de facto significa que as telecomunicações vão ter que se preparar para o futuro, não é? Qualquer que ele seja, e essa preparação seguramente inclui tudo o que tem a ver com esta transformação digital, que é crescente o impacto do software, a segurança e tudo o resto. Eu arrisco-me a dizer, que estamos também em cima da hora já, não é? Falta um minuto. Eu arrisco-me a dizer que isto também tem impacto na Assist e nos associados da Assist, não é? Ou seja, não é, Luís? Isto é quase invertendo agora aqui
e colocando o Luís também aqui, sem querer passar nenhuma rasteira, obviamente, mas tentando alargar também isto um pouco. Isto para os associados da Assis, peço desculpa se lhe estou a passar esta rasteira, digamos assim. Mas isto é um desafio também para a própria Assis e para os gestos associados, porque esta questão de montar telecomunicações, sem desperdício nenhum da palavra montar, mas no sentido mais tradicional de instalar e as coisas, a crescente softwareização traz enormes desafios para as empresas também e os associados da Assis. Não é? Peço desculpa para a rasteira, Não, Luís, não, mas é não, apenas. não é, Acho que é uma maneira de não, acabarmos bem não esta é tarde, não é? rasteira, não é rasteira, professor, e pelo que eu tenho ouvido, não nesta sessão só, que complementa também um pouco todo aquele conhecimento que nos tem vindo sendo do passado nas sessões anteriores. Hoje, nesta sessão, ficou muito claro, logo no início, quando vocês todos estiveram de acordo, que, na verdade, há falta de técnicos e conhecimento para desenvolver todas estas soluções depois na prática, ou seja, há necessidade de formandos nas academias e, por conseguinte, depois para os levar para as empresas. E estamos a falar de mundos claramente novos, não é? Genericamente ouvimos falar da inteligência artificial, e agora falando da inteligência artificial, como algo de bom, mas eu já ouvi nestes seminários, foi no anterior até, que associaram, claro, e era algo que eu nunca tinha refletido, que é o uso indiscriminado da inteligência artificial e do recurso à mesma, que depois provoca gastos inadequados e inesperados de energia em tudo o que são as infraestruturas dos operadores. Não é? Portanto, e isso é uma consciência que não está genericamente nos nossos associados, nas nossas empresas. Não é? E depois, também, professor, também temos vindo a verificar que o facto de não existirem questões por parte de quem nos está a assistir, essas pessoas estão a assimilar conhecimento claramente novo, estão a entrar num mundo novo e as questões são muitas e demasiadas e não tão concretas porque realmente grande parte deles ainda não se afrontaram diretamente com a inteligência artificial e as suas próprias necessidades dedicadas às suas próprias empresas e necessidades do dia a dia, faço-me entender. E, portanto, nós estamos no bom caminho no que diz respeito a estas sessões e a todas estas questões que estamos a colocar e, portanto, estamos a colocar muita indefinição no mercado, mas que depois, claramente, o mercado vai ter que absorver conhecimento e não tenho dúvida nenhuma que tem sido saudável este tipo de seminário, de webinar que temos vindo a fazer, professor. Portanto, não me causou uma rasteira, não. Eu tenho vindo a refletir, na verdade, sobre tudo isto que temos vindo a passar. E este é o nosso mercado, ou seja, ainda há muito conhecimento a passar ao mercado, e como também foi dito aqui, o registro que foi o Ivo que reforçou um pouco isso, é a aceleração de todo este conhecimento. Não é? Portanto, isto, o dia a dia passa rápido, o conhecimento consolida-se para quem está dentro dele, mas para quem está fora dele, ele quase que nem existe, não é? Nós não nos damos conta, mas temos que o ter, pelo menos saber que ele existe. E, portanto, isto é fundamental, professor. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que muitas empresas vão bater de frente com essa necessidade, se calhar quando menos esperarem. Não é? Estamos a terminar, enfim, está a chegar a hora. Eu já queria só dizer uma coisa a jeito de terminar, que vem na sequência disto. Eu e o António, aliás, também nós tivemos, enfim, por causa de umas colaborações que temos com uma empresa, com várias, mas nesta em particular, tivemos uma reunião e em que nos foi dito que esta empresa teve que fornecer soluções para algo que ainda não existe. Ou seja, foi feito um concurso para eles começarem a prepararem-se para fornecer soluções para uma coisa que só vai estar normalizada daqui a um ano, mais ou menos, mas quem fez o concurso já quer estar preparado para implementar algo que vai estar normalizado daqui a um ano e quer que todo o trabalho já comece agora. E, portanto, a empresa foi colocada perante o desafio de começar a trabalhar para algo que não existe ainda na totalidade, existem já uma série de informação, mas não está, é uma coisa que não está fechada ainda, portanto, isto são os novos desafios que as empresas têm hoje em dia, não é? Também, não é? Quer dizer, as coisas estão a andar tão depressa, que as pessoas já ganham concursos ou contratos, como queiram chamar,
para coisas que ainda nem estão totalmente definidas, não é? É a realidade que temos nas telecomunicações. A transformação digital é isso hoje em dia de facto, como nós vimos, está a andar tudo muito depressa. É por isso que nós temos emprego, não é? Porque, de facto, estas coisas todas estão a acontecer. Eu queria agradecer ao Ivo e ao António para terem estado aqui nesta amena cavaqueira, digamos assim, durante a última hora. Acho que sim, acho que a gente conseguiu trazer para aqui uma série de temas e de assuntos que foram do interesse, arrisco-me a dizer, dos associados e da audiência da Assiste, e agradecer mais uma vez ao Luís Peixoto e à Assiste este convite, e até uma próxima oportunidade, que tanto quanto me recordo vai ser para a semana. Luís, muito obrigado, António, muito obrigado, Ivo. Luís, muito obrigado pelo convite, Frederico. Muito obrigado. Cabe a mim fechar. Será, como disse o professor, portanto, na próxima semana teremos mais um webinar. Este webinar ficou gravado e será colocado na plataforma YouTube que a Assiste tem para o efeito. Boa tarde a todos, continuação de um bom dia, um bom fim de semana e que logo a partir da meia-noite tenhamos uma alegria. Muito obrigado a todos e obrigado uma vez mais pelo convite. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.